Há um efeito prático que acontece na vida dos homens que consagram as suas vidas para Deus, que separam as suas vidas para Deus. Abraão, por exemplo, ele foi separado para Deus e ele tornou-se o pai de uma multidão. E talvez alguém pense, mas tudo bem, tornar-se pai da multidão é fácil, é só ter um monte de mulher por aí e fazer um monte de filho. Não, querido, não, porque a mulher que ele amava era estéril, mas ele, separado para Deus, tendo ouvido a voz de Deus, consagrado a sua vida a Deus, obediente a ponto de levar o filho para o sacrifício, que Deus não o levaria, claro, não deixaria que matasse, ele se tornou o pai de uma multidão. Veja, o próprio Jacó, está dentro, aliás, da bênção, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, homem também, foi encontrado por Deus, lutou com Deus, e tendo sido ele tocado por Deus, tornou-se o patriarca do povo de Israel. 12 filhos que deram nome às 12 tribos de Israel. E quem era Jacó? Jacó era um cara que estava fadado a se tornar um qualquer, um usurpador, um enganador, um larápio, alguém que viveria talvez de fazer algumas pegadinhas para arrumar um jeitinho de se dar bem, Não sei se isso parece alguma coisa familiar contigo aqui no Brasil, Mas enfim, talvez Jacó fosse brasileiro, se ele não tivesse sido tocado por Deus, sabe, querendo dar jeitinho em tudo, querendo usurpador, enganador, seria esse o futuro dele. Contudo, ele foi encontrado por Deus, tocado por Deus, teve a sua vida transformada por Deus, arrependeu-se e se tornou o patriarca que marcou a história dele, a geração dele, o patriarca do povo de Israel, dando nome a todas as tribos de Israel. Veja Samuel lá no ventre da mãe foi separado para Deus, e com a sua vida consagrada, Samuel não foi quase nada, mas na geração de Samuel, ele foi sacerdote, profeta e juiz do povo de Israel. Sabe quantos outros têm os 3 títulos acumulados? Você não vai achar outro não, filha, só Samuel mesmo, que acumula os 3 títulos, sacerdote, juiz e profeta do povo de Israel. Ou seja, Samuel, com a sua vida consagrada, teve um efeito prático, ele mudou a história. Foi ele quem derramou óleo sobre a cabeça de Davi, que vem logo depois. Quem é Davi? Davi é aquele preterido, é aquele deixado para depois, aquele esquecido. Davi é aquele que ninguém lembrava. É verdade, tem mais um, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Um menino lá, ruivo, meio esquisitinho, cheio de sarda na cara. Aquele que não estava na mesa para ser consagrado, mas Deus olhou e encontrou Davi, e Davi com um coração muito quebrantado diante do Senhor, ele acabou se tornando apenas o cara que livrou o povo de Israel de um gigante que amedrontava todo mundo. E entenda uma coisa, não foi uma vitória de Davi que mudou a história do povo de Israel, não, Davi, ele foi simplesmente o maior rei de Israel em toda a história. Registre-se isso. Ele não foi só mais um rei de Israel, ele não foi só um menino que foi tirado de trás das malhadas para virar rei, olha que bonitinho, ele virou rei. Não, irmão, ele foi só o maior rei de toda a história de Israel. Por quê? Porque Deus o encontrou, tocou, mudou a vida dele. Há um efeito prático na vida de Davi, e esse mesmo Davi deu origem a Salomão. Salomão, a raiz da palavra Salomão tem shalom, que é paz. Salomão, tendo sido ele escolhido, separado por Deus, olha, Davi, não vai ser você quem vai construir a minha casa, o meu templo para mim, vai ser o teu filho, Salomão, ele que vai construir. Deus olhou para Salomão, Deus consagrou a vida de Salomão para ele. Salomão fez um monte de coisa errada, mas enquanto homem, até porque 1000 sogras ninguém merece, irmão, 700 mulheres, 300 concubinas, Jesus amado, Contudo, Salomão foi o rei que trouxe o maior período de paz contínua do povo de Israel naquele tempo, e além de ter recebido muita sabedoria, maior de todos os tempos, ninguém se compara a ele até hoje, além disso, ele também foi o que trouxe a maior riqueza que o povo de Israel já teve em toda a sua história. Não se compara a riqueza do povo de Israel nos 40 anos de governo de Salomão comparada a todo o povo, a toda a história de Israel. Não se compara.
Talvez você possa ir lá para Israel hoje achar que é um país riquíssimo, porque judeu tem essa bênção sobre a vida dele, da riqueza, da prosperidade. Mas veja, ele teve a maior riqueza de toda a história do povo de Israel. As riquezas que ele recebeu naquele tempo eram inumeráveis, incomparáveis, não era possível ser contada, para você ter uma ideia da tamanha grandeza. E eu vou terminar falando do apóstolo Paulo. Eu não sei José, que foi, enfim, muito conhecido, rei do Egito, enfim, tantas outras coisas, mas Paulo, que talvez a gente pense, não, mas Paulo não foi rico, Paulo não foi rei, Paulo não foi isso, Paulo não foi aquilo, Paulo não era bonitão, você não conhecia, enfim, você é bonitão, Paulo eu não sei, você eu conheço, Paulo eu conheci. Presta atenção, querido, Paulo foi alcançado por Deus, encontrado por Deus, tocado por Deus, e ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento, diria, de toda a Bíblia, porque nenhum outro tem tantos livros escritos na Bíblia quanto o próprio apóstolo Paulo. 13 livros escritos por Paulo no Novo Testamento. Sabe o que é isso, querido? Isso é ação prática da presença de Deus na vida de um homem. Quantos aqui gostariam de ter algo parecido na sua vida? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, que o Senhor encontre uma dessas áreas e derrame sobre a tua vida abundantemente, porque hoje Ele te encontra, hoje Ele separa a tua vida, anda na obediência, e você viverá isso em nome de Jesus.